Graça e paz, irmãos. Me perdoem a voz, mas ao que tudo indica, eu peguei uma virose. Então, não estou muito 100%, mas a gente vai fazer o possível. Vamos abrir as nossas Bíblias, como nós sempre fazemos, no primeiro domingo de cada mês, no livro dos Salmos, e nós faremos a leitura do Salmo de número 81. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia os lagares, salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, da lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que os aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que corre da rocha. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, graças te rendemos, meu Pai, pelo privilégio dado a cada um de nós de estarmos na tua casa, podemos buscar a tua presença, cantar louvores ao Senhor, bendizer o teu nome e, nesse momento em especial, Senhor, acalmar o nosso coração para ouvirmos a tua voz. Senhor, que bom é estar aos teus pés e poder aprender de ti, Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor aclare o nosso pensamento nesse instante, para que possamos compreender a tua vontade, que o Senhor nos dê agilidade de pensamento, capacidade de compreender e de enxergar, mas também, Senhor, nos dê um coração acolhedor à tua palavra, de maneira que ele encontre um lugar seguro dentro de nós. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, foram 2 anos praticamente sem culto, 2 anos trancado em casa, por ordem de governos, por medo de pegar uma doença, coisas do tipo, mas querendo ou não, foram 2 anos sem cultuar ao Senhor. Ah, pastor, a gente estava cultuando de casa. Lamento te informar, não dá para fazer isso. Culto é isso aqui que a gente está vendo. É uma convocação da parte de Deus. Por isso que no domingo de manhã nós não temos a opção para pensar assim, vou ou não vou hoje. Não existem essas duas escolhas para nós. O Senhor nos convocou, Ele nos chamou, de forma que nós somos convidados a estar juntos. Ah, pastor, mas templo não é essa parte feita por mãos humanas, nós que somos a igreja. Sim, queridos, a igreja é isso aqui. O lugar onde vai ser não interessa. A gente podia estar se reunindo lá na Praça do Largo da Paz, em cima da ponte Motocolombó, no meio da Avenida da Imbiribeira. Não interessa onde fosse. A igreja do Senhor é convocada para estar junta. Todo o povo de Deus é convocado. Não é uma chamada, um pedido. É uma ordem. Todos nós somos chamados para cultuar, para adorar ao Senhor no dia do Senhor. É um mandamento. Mas quando somos convocados a adorar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor, nós somos levados então a, respondendo a esse chamado, ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que o salmista faz
nesse salmo de número 81. É um salmo escrito por Asaf, vocês já viram aí, não é um salmo de Davi. Como a maioria dos salmos aqui são dessa família de sacerdotes. Esses homens compuseram salmos para render graças ao Senhor, e como sacerdotes tinham muito em vista o bem de Israel, a saúde espiritual de Israel, e em especial do culto. Os dois últimos salmos, meus irmãos, foram salmos tristes. O salmo de número 79 era um clamor a Deus, dizendo: Senhor, invadiram a tua herança, profanaram o teu templo, reduziram Jerusalém ao montão de ruínas. No Salmo 79, eles clamam a Deus, rogam ao Senhor que o Senhor se lembre deles, que o Senhor os salve, que o Senhor os assista e que no final das contas a presença do Senhor esteja com eles e que o Senhor possa retribuir o mal que eles o fizeram. Salmo 80 não foi diferente, foi igualmente um salmo de tristeza. Ele começa dizendo: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Notem que ele fica o tempo todo dizendo: Senhor, nós precisamos da tua ajuda, desperta o teu poder e vem salvar-nos, no versículo de número 2, restaura-nos, ó Deus, no versículo de número 3, ele o tempo inteiro está dizendo: nós estamos em sofrimento. O Salmo 81 é como que um refrigério no meio de tanto sofrimento. O Salmo 81 é um salmo de festa, é como que dizendo: o Senhor nos respondeu, o Senhor nos atendeu, e agora no meio dessa jornada nós temos uma grande bênção para usufruir na presença do Senhor. O salmo claramente é um salmo para ser cantado numa festa, versículo número 3, está dizendo aí que tem duas festas, festa de lua nova e a festa da lua cheia. Em meio a essa festa toda, o Senhor vai interromper a festa para conversar, de forma que esse salmo tem um paralelo muito bonito com o Salmo 95, porque tanto o Salmo 95 quanto este são salmos para ser cantados numa época específica de Israel, na festa dos tabernáculos. Existiam dois momentos especiais em Israel. No início do ano, no primeiro mês, existia uma comemoração, por volta hoje do mês de março e abril para nós, a festa da Páscoa. Mas no meio do ano, no mês 7, havia um mês de festas. Esse mês era especial porque logo no primeiro dia do mês já tinha uma festa lá, a chamada festa das trombetas. Era uma festa quando se conclamava o povo todo a se juntar. E não era uma festinha pequena não, porque no dia 10 tinha outra festa, chamada Dia da Expiação. E no dia 15 tinha mais outra festa, que durava do dia 15 até o dia 22, que era a festa dos tabernáculos. Durante essas festas eles se lembravam da saída do Egito. Todos, durante a festa dos tabernáculos, saíam das suas casas. Ainda hoje eles montam uma barraca do lado de fora da casa e passam durante essa semana morando numa barraca, para se lembrar de um Deus que cuidou do seu povo enquanto eles andavam no meio do deserto. A Páscoa lembrava a libertação, mas a festa dos tabernáculos lembrava o cuidado do Senhor o tempo inteiro ao lado do seu povo. E isso que ele está fazendo aqui é uma convocação a uma festa, um culto, a uma adoração. E como uma convocação a uma adoração, ele nos espera uma resposta. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, respondendo ao chamado na adoração. O texto nos exige 3 respostas. A primeira resposta está aí do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Vejam que coisa bonita, ele faz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Ele já inicia com o salmo numa tônica lá em cima. Quem trabalha com música na igreja sabe que não dá para começar muito desse jeito. O que a gente faz é colocar uma musicazinha mais lenta no começo, e aí vai colocando umas músicas mais animadas no meio do caminho, porque o pessoal vai ganhando mais gosto e vai cantando melhor. Lembra antigamente quando tinha 5 hinos aqui na igreja? 5 cânticos, não era? Começava com mais lento, de adoração, terminava fogo, todo mundo pulando, dizendo que Jesus era homem de guerra. Lembra desse negócio? Péssimos tempos. Tempos terríveis. Mas vejam só,
ele não começa lento, pelo contrário, ele já começa explodindo tudo em festa. É um convite, meus irmãos, para a felicidade. Se os irmãos prestarem atenção na leitura, são 5 verbos, todos eles como imperativos. Veja o versículo 1, cantai, depois celebrai, versículo 2, salmodiai, depois fazei soar tamboril, versículo 3, tocai a trombeta. Ele está tão animado, são 5 ordens diretas para louvar. Cada uma dessas ordens é uma mais empolgante do que a outra. Ele começa dizendo, cantai de júbilo a Deus. Não é só cantai ao Senhor, notou? Não é só cante um cântico ao Senhor. Ele diz, cantai de júbilo. É uma música de alegria, é uma música de festa. O povo está comemorando o cuidado do Senhor durante todo o período de peregrinação. Eles estão se alegrando com o fato do Senhor os acompanhar o tempo todo. Eles estão felizes. No Salmo número 95, ele fica o tempo todo dizendo, cantai, vamos, prostremos, ajoelhemos, vamos estar na presença do Senhor. São o tempo todo ordens. Por isso que ele começa dizendo, cantem com alegria. Mas que coisa mais esquisita para se mandar, não é? Porque quando a gente manda outro, gente, o cara fica feliz. Fica um negócio estranho, não é? Eu não posso chegar para você e dizer, fica feliz, meu irmão. Porque talvez você não tenha tantos motivos para ficar feliz. Se você estiver como eu, com a cabeça meio zonza, garganta doendo, sentindo febre, talvez você não fique tão satisfeito assim. E de repente chegar ele aqui e diz, fica feliz, meu irmão. É porque essa ordem não é para os outros te darem, é para você se dar. Em determinados momentos, nós precisamos pregar para nós mesmos. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Às vezes a gente precisa cantar para a gente mesmo. Não é para o pastor ficar dizendo. É o próprio Deus que te conclama a felicidade, te conclama a alegria. E a alegria na vida do cristão é uma ordem. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegria para o cristão não é uma questão de circunstância, não é o momento em que eu estou vivendo. Abacuque capítulo número 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor. A alegria do cristão não está condicionada à sua circunstância. A alegria do Senhor está condicionada àquele que disse, eu quero você feliz. Toda adoração de Deus foi contente, notou? Tinha inclusive ordem do tipo, nesse dia ninguém fica triste. Tinha ordens, o Senhor dizendo, não quero ver ninguém triste. Só tinha uma festa, uma só, uma festinha só, no ano que o Senhor disse, nesse dia vocês choram. Nesse dia vocês choram. No dia que vocês forem pedir perdão, no dia que vocês forem fazer a expiação, aí nesse dia vocês lamentam, vocês choram, vocês pedem perdão. Esse é um dia de tristeza, é bem verdade, porque vocês pecaram contra o Senhor. O resto, fica feliz, cantem de júbilo, cantem de tanta felicidade. Se você está achando que isso já é muito animado, vejam aí o que ele continua, cantem de júbilo a Deus, que é nossa força, celebrai o Deus de Jacó. Celebrar é muito bom, porque a celebração, meus irmãos, é mais do que simplesmente cantar. Celebrar, na verdade, é dar um grande brado. Era como se recebiam reis, era como se recebia o exército vitorioso vindo de uma batalha, era como se grita gol hoje em dia. Ele está conclamando todo Israel, dizendo, esse dia é um dia de festa, é um dia que nós nos lembramos que o Senhor cuida de nós. Por isso, cantem com todo entusiasmo e gritem ao Senhor com todo o seu pulmão. Glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Jacó, o Deus que é a nossa força. Mas quando você chega no versículo 2, ele incrementa um pouco mais, porque ele diz, salmodiai. Agora, claro, é para cantar uma letra de um salmo, é para cantar uma música. E nesse cântico, ele não está simplesmente pensando numa melodia simplesmente, mas agora ele começa a incrementar essa adoração. Veja que no versículo 2 e no versículo 3 iniciam-se instrumentos. Nos versículos 2 instrumentos que davam como acompanhamento. Aqui a banda está formada. Em primeiro lugar ele diz, salmodiai e fazei soar o tamboril. O tamboril era um negócio bem interessante. Era literalmente um pandeirão. Era um pandeiro grande, com pele de animal,
e geralmente eram as mulheres que cantavam. Você vai ver Miriam tocando isso aqui quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Ele está trazendo de volta o mesmo instrumento que Miriam tocou lá atrás, para dizer, vamos bater esse pandeirão aqui, vamos fazer um instrumento rítmico para acompanhamento do salmo. Mas ao mesmo tempo que você tem um instrumento de percussão, você também tem um instrumento de corda. Toquem o tamboril, para não ser só zoada, e aí John faz essa parte, mas tem a parte da harpa também. Notou? Tem um dedilhado de alguma coisa, tem música, tem instrumento que faz notas musicais, não é só uma percussão. Ele diz, tragam instrumentos que têm acordes e tragam instrumentos de percussão. Usem os instrumentos para louvar ao Senhor, salmodiai a Deus. Mas o versículo número 3 é um instrumento estranho, porque o texto diz aqui, tocai trombeta. Aí a gente pensa assim, pronto, pastor, está formada a banda, porque nós temos o pessoal da percussão, o pessoal do harmônico e o pessoal dos metais. Está resolvido. Trombeta, né? O pessoal com trompete. Não é trombeta assim, não. A palavra aqui, meus irmãos, era um termo que ficou muito conhecido por causa de algumas igrejas aí de adoração, chamada shofar. Era literalmente um berrante. Era um berrante. A diferença é que enquanto um berrante é feito com um chifre de boi, o shofar era feito com um chifre de carneiro. Então o som não ficava do mesmo jeito. Do boi fica um som mais encorpado, grave. Do carneiro ficava aquele negócio parecendo cornetinha de vuvuzela da Copa, lembra dessa? Era um sonzinho meio estridente, mas não tocava duas notas não, era uma só. Mas era uma coisa importante, porque o Senhor trouxe o shofar, essa trombeta, desde a época do deserto. Era a maneira de Israel dizer, levantem-se, o Senhor está andando. Quando tocava a trombeta, todo Israel ficava de pé, porque a nuvem tinha se levantado. E se levantava Moisés e dizia, levanta-te, Senhor, e tenha vitória sobre os seus inimigos. Aí eles andavam todo mundo atrás. A trombeta tocava de novo, todo mundo parava, desarmava as coisas. Eles ficaram o tempo inteiro ouvindo trombetas. Não só isso, quando eles estavam na frente de Jericó, foram essas trombetas, esses chifrinhos aqui que derrubaram a muralha. Eles, quando tocar a trombeta, todo mundo grita. E aí o que aconteceu? A muralha inexpugnável veio ao chão. Essa era a forma de convocação para o culto. Quando tocava a trombeta, todo mundo sabia, o culto vai começar. Corria todo mundo para o lugar. Por isso que ele diz, toque a trombeta. Isso aqui é uma convocação. Especificamente, duas convocações. Versículo número 3 diz, toque a trombeta na festa de lua nova. Que festa é essa? É porque nesse 7º mês, o primeiro dia do mês, o calendário de Israel era um calendário lunar, não um calendário solar feito nosso. É por isso que nunca caía no mês como o nosso. Cai na metade do mês, mais ou menos. E aí, caía exatamente no primeiro dia do 7º mês. Nesse primeiro dia do 7º mês, era uma festa e tinha tocado a trombeta, porque era o dia da lua nova. Quando chegava o dia 15 desse mês, se tocava a trombeta de novo, porque agora era a lua cheia. E agora, na lua cheia, tinha essa festa de 7 dias, que era a festa dos tabernáculos. Ele está convocando para 30 dias de adoração. E os crentes reclamam de metade de um domingo. 30 dias. E tem mais. Nesse dia, o sermão, quem pregava era Moisés. Porque, na verdade, não tinha pregador. Eles reliam Deuteronômio todo. Era o livro inteiro que era lido. E é isso que ele está dizendo aqui. Toque a trombeta. Convoque o povo do Senhor, eles devem vir para adorar, eles devem vir para louvar o nome do Senhor, eles devem vir bendizer o nome do Senhor, que esteve com eles por todo aquele tempo no deserto, que esteve como acampado junto com eles durante todo aquele tempo no deserto. Mas por que eu deveria obedecer essa ordem? Versículos 4 e 5. É preceito para Israel. Ele diz mais, é prescrição do Deus de Jacó.
duas palavras para dizer a mesma coisa. É preceito, é prescrição. Por que é que nós devemos nos reunir? Porque todo sétimo mês a gente tem que sair de casa e vir para adorar? Por que que a gente precisa ficar feliz do nada assim? Por que que a gente precisa ficar ouvindo essa corneta no ouvido e ter que vir? Por que que a gente precisa? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou que fosse assim. Essa é a ordem do Senhor. Esse é o preceito para Israel, do Deus de Israel, do Deus de Jacó. Esse é o seu Deus que está mandando, Ele está dando essa ordem. E Ele deu essa ordem faz tempo, versículo 5. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Foi uma ordem, foi uma lei. Notou por que não adorar o Senhor é tão complicado? Porque é quebra da lei do Senhor, é quebra de mandamento. Eles não tinham opção. O Senhor diz: vocês têm que fazer isso. Todo sétimo mês, no primeiro dia do mês, vai tocar a corneta, vem todo mundo cantando feliz. No 10º dia, canta todo mundo de novo, se junta todo mundo para fazer culto de novo. No 15º dia, se junta agora para uma semana de culto. Vocês vão ouvir de novo todo o Deuteronômio, tudo do zero. Vocês vão adorar ao Senhor, porque o Senhor mandou. Por que a gente acha que a adoração ela é, digamos assim, voluntária? Por que a gente acha que pode optar ou não por adorar ao Senhor? Por que a gente acha que pode, de repente, optar por louvar ou não ao Senhor? O texto diz que nós não temos opção. O Senhor nos convocou como ordem. Isso é uma lei. Ele disse: a resposta que eu espero da adoração de vocês é que vocês venham louvar o nome do Senhor com alegria. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Só que tem uma coisa interessante que acontece aqui e acontece no Salmo 95 também. Porque o final do versículo 5 tem uma frase estranha que está atrelada ao versículo de número 6. O que nos leva então a uma segunda resposta, respondendo ao chamado do Senhor na adoração. A primeira resposta: louvar o nome do Senhor com alegria. A segunda resposta: ouvir a palavra de Deus com reverência. Vejam, finalzinho do versículo 5 diz: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Um grupo de intérpretes entende que o final do versículo 5 são o povo de Israel ainda lembrando do período que morava no Egito e que ouvia a língua dos egípcios, que era uma linguagem truncada que eles geralmente não entendiam. Então pensava-se assim: esse texto, então, provavelmente é o povo de Israel falando de que está ouvindo uma linguagem que não conhecia. Mas eles estão lembrando. E o texto não diz que eu ouvia. O texto diz que eu ouço uma linguagem. Isso aqui é uma preparação, meus irmãos. Porque, assim como no Salmo 95, acontece uma interrupção. O povo está numa felicidade só, notou? Todo mundo feliz e contente. A festa é boa, a festa é animada. Todo mundo nas barracas. Provavelmente a meninada gostando ainda mais. 30 dias acampando, que coisa boa. Todo mundo feliz, contente, louvando ao Senhor, empolgado, muito satisfeito pela salvação que o Senhor tinha dado. Mas, a partir do versículo de número 6, o Senhor toma o microfone do dirigente do grupo de louvor. O que acontece no final do versículo 5 é o dirigente dizendo: eu estou ouvindo uma voz que eu não conheço. Uma voz diferente. Uma voz que não é a linguagem habitual. Quem está falando? No versículo 6 nós descobrimos que não é mais o salmista que está falando. A partir do versículo 6, Deus toma a palavra. A partir do versículo 6, acabou o grupo de louvor, começou a pregação. Não é isso, Daniel? Daniel está meio revoltado hoje, ele está querendo gritar e o pessoal não está querendo deixar. São brados de Daniel. Vejam só. E tem gente comemorando lá atrás que é Daniel. Oh, meu Deus. Os filhos da pandemia estão virados aqui. Vejam só, meus irmãos, que bênção é. O Senhor tomou a palavra do salmista. O Senhor tomou o microfone. Daniel, já era, Daniel. Você foi convidado a se acalmar, Daniel.
Se preocupem não. Vejam só o versículo 6. O Senhor vai falar com eles. E o Senhor vai dizer: vocês precisam ouvir a minha voz. E quando o Senhor fala, às vezes ele não joga um balde de água fria. E é mais ou menos o que ele vai fazer aqui. Porque o grande perigo nosso, ao nos lembrar da salvação e das bênçãos que nós já conquistamos, é começar a romancear a história. E achar que tudo foi um romance lindo, foi uma coisa maravilhosa, Deus estava conosco, nós estávamos em tendas, coisa linda, não era? A gente todo morando em barraca, o Senhor morando numa barraca também, a gente ia todo mundo junto, era uma coisa muito bonita. Você disse: não foi tão bonito assim não, não é bem assim que eu me lembro não. Versículo 6 ele diz: eu livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Ele começa a lembrar o Egito. E ele não fala de uma forma abstrata, notou? Eu libertei vocês, eu fui o seu redentor. Não, ele diz: eu quero lembrar uma coisa para vocês. Eu quero lembrar de forma bem concreta aqui. As mãos de vocês estavam amarradas, carregando o cesto para cima e para baixo, com peso. Era assim, isso que vocês faziam. Trabalho pesado. E para que vocês não esqueçam, vocês carregavam nas costas e usavam as mãos para isso. Eu quero lembrar para vocês que quem tirou o peso das suas costas fui eu. Quem deixou as suas mãos livres, que puderam soltar o cesto, fui eu. Note que ele não está simplesmente dizendo: eu libertei. Ele está dizendo: eu quero que você se lembre como era o sofrimento, como era a situação, como era o problema, e que eu trouxe livramento para vocês. Por quê? Então, versículo 7, clamastes na angústia, e eu livrei vocês. Vocês estavam aperreados, vocês estavam há muitos anos, séculos já, submissos a Faraó, com trabalhos forçados. Vocês clamaram e eu fui lá e libertei vocês. Não só libertei vocês, olha que linguagem bonita no versículo 7. Do recôndito do trovão eu te respondi. Isso aqui é o Monte Sinai. É quando Moisés subia para o monte e o Senhor descia sobre o monte para conversar com Moisés e dar respostas a Moisés, orientar Moisés por voz de trovão, a voz do Senhor poderosa que quebra os cedros do Líbano. A voz de trovão do Senhor, eles: querido, lá no trovão se esconde, lá em cima do Monte Sinai, de lá eu respondi a você. E não só isso, infelizmente tem uma experiência ruim no final do versículo 7, porque ele diz: vocês clamaram e eu livrei vocês. Eu conversei com vocês, eu respondi vocês lá no Monte Sinai. Mas eu experimentei vocês nas águas de Meribá. E aqui, meus irmãos, foi terrível, porque aqui era uma provação. Era uma provação para Israel. E por 2 vezes eles caíram. Em Êxodo, capítulo número 17, diz que eles chegam às águas de Meribá, que significa justamente isso, essa provação, esse experimento. E eles blasfemaram contra o Senhor, eles murmuraram contra o Senhor, e o Senhor fez sair água da rocha. Mas, quando você chega em Números capítulo 20, o povo já chegando perto da terra prometida, depois de 40 anos, você pode dizer: bem, depois de 40 anos já morreu aquela geração velha, a geração nova é melhor. Adivinha o que eles fizeram de novo em Meribá? Eles caíram novamente. E é por isso que no Salmo de número 95, se você pular só um pouquinho aí na sua Bíblia, você vai ver o Senhor se lembrando da mesma coisa. O Senhor se lembra sempre desse evento. Ele diz: não olhem, não se lembrem do período no deserto como um momento bom, porque foi ruim. Hoje, versículo 7, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e é povo de coração transviado, coração duro, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Senhor diz: eu condenei todos eles por murmurar. Não foi uma história linda, bonita, romântica. Estava todo mundo tão animado, não foi? Estava todo mundo com 5 verbos para ficar feliz. O coitado do grupo de louvor teve tanta dificuldade para empolgar o povo. Estava todo mundo já animado, tocando e tal. Aí ele chega e diz: meus filhos, tudo bem, eu libertei vocês, tirei o peso das costas de vocês, libertei as mãos de vocês. Vocês clamaram, eu ouvi.
Eu falei com vocês como um trovão em cima da montanha. Vocês caíram em Meribá. Em Meribá vocês pecaram, vocês murmuraram. Mas não foi só lá em Meribá. A partir do versículo 8, ele está lembrando agora de Deuteronômio. Lembra que eu falei que eles iam ler Deuteronômio durante essa festa? Olha como é que diz o versículo 8 aí. Ouve, povo meu. Essa era uma expressão para o início da proclamação da lei. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele usa a mesma palavra aqui. Ele diz, ouve, 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 povo meu. Por que ele está dizendo que eles deveriam ouvir? Ele diz, porque eu quero exortar vocês. Notem, meus irmãos, que o Senhor resolveu falar com o seu povo, e enquanto fala com o seu povo, ele resolveu exortar esse povo. Porque estava todo mundo muito feliz, adorando a Deus, se lembrando da salvação que o Senhor tinha dado, do cuidado que o Senhor tinha demonstrado. Ele diz, o povo não é do jeito que vocês se lembram, eu me lembro de outro jeito, por isso que eu tenho uma exortação a dar a vocês. Qual é a exortação? Versículo de número 8, ele diz, ó Israel, se me escutasses. Que tristeza isso. Porque ele está se lembrando da geração passada, lá do deserto, falando para a geração presente, dizendo, se vocês me escutassem, eu vou repetir para vocês, mas parece que eu estou falando para um menino mal ouvido. Quem dera vocês me escutassem. O que é que ele quer dizer para esse povo? Versículo de número 9, não haja no meio de ti Deus alheio, nem se proste ante Deus estranho. Ele está dizendo, não cometam idolatria. Deus tinha dito isso para Israel em Deuteronômio, ficou repetindo isso o tempo todo, durante todo o período de Israel, e adivinha o que eles ficavam fazendo o tempo inteiro? Caindo em idolatria. Deus diz, se vocês me escutassem, se vocês prestassem atenção na pregação, se vocês prestassem atenção no que eu digo, porque eu falo as coisas, vocês não me escutam. Quem dera vocês se lembrassem que eu disse para vocês, não cometam idolatria, não me troquem por outros deuses, não confiem em outra coisa que não seja eu disse isso desde lá atrás. Quando foi que ele disse isso? Versículo 10. Olha a introdução dos 10 mandamentos aí. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele diz, eu disse isso lá atrás, quando eu estava dando a lei. E os 3 primeiros mandamentos falavam sobre isso. Diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu disse, eu falei lá atrás, eu disse que vocês não deveriam ser idólatras, não deveriam me trocar por outros deuses. Se vocês me escutassem, se vocês prestassem atenção no que eu digo, se vocês prestassem atenção no que eu digo, tudo seria diferente. Olha a promessa que tem aí no final do versículo. Abre bem a boca e te encherei. Talvez você já tenha ouvido isso aí em alguma igreja pentecostal para um pregador que não se preparou para pregar. Você já ouviu algum pregador despreparado dizendo isso, né? Eu não estudei não, mas abra bem a boca e eu vou encher, né? Meu Deus do céu. Doido para ser chamado de jumenta de Balaão. Ele está dizendo, a única coisa que vocês precisavam para comer era feito passarinho, abrir a boca. E vocês abrindo a boca, o que eu fazia? Enchia a boca de vocês. Eu acho bonito essa imagem, porque essa aqui é a imagem de um pai dando papinha para o filho. Eu quase escuto o barulho do aviãozinho. Ele dizendo, abre a boca, eu vou encher a tua boca de comida. Ele diz, eu disse a vocês, não cometam idolatria, eu sou o Senhor teu Deus que te livrou do Egito, eu te sustento o tempo todo, mas, a partir do versículo número 11, ele muda a tônica. Eu quero que os irmãos notem, meus irmãos, que de versículo 6 ao versículo 10, ele disse o tempo inteiro, eu estive ao lado de vocês, mas o grande lamento deles é porque eles não estavam atendendo à voz do Senhor. O Senhor tinha pregado para eles,
O Senhor tinha explicado as coisas para eles. Eles tinham ouvido a voz do Senhor, mas entrava por um ouvido e saía por outro. Tiago nos adverte sobre isso no capítulo 1. Ele diz que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Porque um ouvinte negligente é semelhante a um homem que contempla a sua própria face no espelho e logo se afasta e se esquece dela. Ele diz, não, nós temos que viver a fé de verdade. E o principal ponto aqui que ele coloca é, vocês não podem me abandonar por um Deus estranho. Ah, pastor, mas graças a Deus eu não sou mais católico, então eu não tenho mais ídolo, não é? E a confiança que você tem no seu olerite? E a certeza que você tem que não vai passar necessidade porque tem uma poupança, porque aplicou no CDB, no Tesouro Direto. A convicção que você tem que nunca mais vai passar aperreio, porque você finalmente passou num concurso público que tem estabilidade. Ah, e a segurança que você tem que não vai passar perrengue, porque você finalmente contratou um bom plano de saúde, está pagando uma previdência privada e agora não precisa mais se preocupar no futuro. O Senhor contou uma história sobre isso. Ele disse que esse homem era louco. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens? Fica por meninos rachar. Fica por meninos brigar. É isso que fica. Meu irmão, nós colocamos a nossa confiança em dinheiro. Para isso a gente investe anos de vida estudando. Não é porque a gente acha lindo estudar, não, e quer conhecimento, não. É porque a gente quer arranjar emprego para ganhar dinheiro. Não é outra coisa, não. A gente está correndo feito um louco para isso. A gente não tem um minuto de folga na vida para ganhar dinheiro, para viver bem. Então vejam só, nós transformamos a vida toda nossa em função de dinheiro. É por isso que Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Ele não está falando de Deus e de Satanás. Ele está falando que não dá para servir a Deus e as riquezas. Porque quem quer enriquecer cai em muitas ciladas. Ajunte, pois, tesouro no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O nosso tesouro tem que ser o Senhor. Nós não podemos confiar nas coisas do mundo. Não podemos. Lá em 29 do século passado, o povo todo do mundo estava confiando na Bolsa de Valores. Todo mundo estava animado, colocando dinheiro lá. Até que em 29 ela quebrou. Aqui no Brasil teve uma campanha para presidente. Todo mundo estava feliz, porque o presidente com o cabelinho partido no meio. As meninas levam tudo votando nele porque ele era bonito. Coisa fantástica. Aí ele ganhou, contratou uma ministra da economia, esposa de um comediante. E todo mundo achou que era uma piada quando ela disse que todo mundo tinha tido a poupança confiscada. Todo mundo achou que era uma piada. Não, era verdade. Porque naquela época a inflação era uma coisa absurda. A gente pegava o dinheiro, corria para o supermercado, que era você comprando na frente e o cara remarcando o preço atrás. E todo mundo botava na poupança porque rendia uma coisa absurda. Todo o dinheiro que o povo tinha estava na poupança. E no dia seguinte ninguém tinha absolutamente nada. E quanto recebeu de lá para cá? Recebeu nada. Porque o governo é assim. Devo, não nego, pago nunca. É desse jeito. Não confie. Ele diz, se vocês me ouvissem. Se vocês prestassem atenção no que eu digo quando eu prego para vocês. Eu tirei vocês do Egito, do mundo. Eu salvei vocês. E vocês ficam confiando em porcaria. Em nota de real. Fossem pelo menos em dólar. Vocês confiam em porcaria demais. Vocês não confiam em nada que preste. Que pena. Eu tirei vocês do Egito. Era só vocês abrir a boca e eu enchia. Mas vocês não me escutam. Isso nos leva a uma terceira resposta. Respondendo ao chamado do Senhor na adoração. Primeira resposta que ele exige: louvar o nome do Senhor com alegria. A segunda resposta: ouvir a palavra de Deus com reverência. A terceira resposta: obedecer à vontade do Senhor com temor. Versículo 11. Ele disse, eu falei com vocês. Eu preguei para vocês. Mas versículo 11 ele diz, mas o meu povo não quis escutar a minha voz. O povo não quis me dar ouvido. Maior tristeza, meus irmãos, para os pastores das igrejas, é ver como os crentes não prestam atenção nas pregações. Não anotam nada, não guardam nada,
não lembram de nada, não aplicam nada. E aí viram os crentes Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Não mudam nada. Porque a mensagem não ganha nele, não é guardada dentro deles. Os seus corações são como a semente lançada na beira do caminho. Os passarinhos vêm e tomam antes, não chega nem na porta. Aí ele diz assim: o meu povo, que tristeza, não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Escutar não é que não era ouvir, escutar era prestar atenção e obedecer. Eles não obedeceram. O que Deus faz quando a igreja escuta a pregação e não obedece? O que Deus faz quando você escuta a pregação e não coloca em prática? Ele faz a pior coisa que ele poderia fazer com alguém. Versículo de número 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. O Senhor está dizendo do jeito que é que Ele quer. Ele está dizendo, é assim que tem que ser, meu filho. Ah, não, mas eu acho, veja só, veja bem, eu acho que as decisões da EPB não foram boas, porque a mulher mudou muito, a situação da mulher mudou muito, e a igreja deveria atender essas necessidades, porque as mulheres têm mais direitos hoje, e a igreja está suprimindo seus direitos. E eu me interesso pelo que o mundo acha. Ele diz, eu estou dizendo, mas vocês não me atenderam. E porque vocês não me atenderam, eu deixei vocês fazerem do seu jeito. Vamos lá, faz a igreja do seu jeito, para ver o que acontece. Faz do jeito que vocês quiserem. Quando a igreja do Senhor escuta a voz do Senhor, mas não obedece à voz do Senhor, Ele deixa a igreja fazer do jeito que ela bem quiser. Para quê? Para a destruição dela. Isso aqui não é uma coisa boa. Romanos capítulo 1 diz que o Senhor os entregou à disposição do seu próprio coração para se inflamarem até mesmo mulher com mulher e assim por diante. Ele está dizendo, quando Deus solta a sua rédea, meu irmão, você vira o cão chupando manga. É assim que fica. Ele diz, o que é que eu fico com Israel? Faz o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. Significa que eu vou fazer o que eu quero e vamos dar bem? Não, significa que você vai se quebrar. Você vai se quebrar na vida. Porque quando você faz o que você quer, o caminho era o que você não gostaria de chegar no final. Porque toda pessoa que foi ao inferno fez o seu próprio caminho. Bem ao estilo Frank Sinatra, eu fiz o meu próprio caminho. Foi assim que Deus disse. Mas ele está feliz porque esse povo vai para o inferno? Não, não está não. Olha a tristeza. Meus irmãos, versículo 13, ele solta um A aqui que dá uma dor no coração. Dá uma dor no coração. Olha o que ele diz. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Queridos, essa é uma frase tão pesada, mas tão pesada, que nos lembra as palavras de Jesus, lamentando sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu queria, como uma galinha, te arrebanhar os pintinhos para debaixo de mim, mas vocês não me querem. Ah, como eu queria ter vocês comigo, mas vocês não me querem. Isso é um lamento de tristeza. O Senhor está dizendo, vocês são condenados pelos seus próprios pés, pela sua própria vontade. Eu digo o que eu quero, mas vocês não querem o que eu quero. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. O povo não escutou. Mas sabe o que é bonito nisso aqui? É que ele termina o salmo dizendo como seria se eles tivessem escutado. Isso aqui, meus irmãos, é de uma dureza terrível. Porque a palavra que mais atormenta o nosso coração só tem duas letras. Se. Já notou como essa palavra atormenta o coração da gente? E se eu não tivesse dito aquilo lá atrás? E se eu não tivesse feito isso lá atrás? E se eu tivesse tomado uma decisão diferente? Isso traz remorso, porque isso abre um leque de oportunidades que nós nunca mais teremos. E é isso que ele faz aqui. Se meu povo tivesse me escutado, se vocês tivessem feito o que eu mando, deixa eu só dar um vislumbre para vocês de como seria a vida de vocês. Vocês acham que iam passar tantos perrengues como vocês passaram?
Só bênçãos, versículo 14, meus irmãos, mostra o tamanho do poder do nosso Deus. Ele diz assim: se vocês tivessem me ouvido, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Ele não está dizendo aqui, se vocês tivessem me ouvido, em 10, 15, 20 anos, eu teria expulsado todos os inimigos de Israel e vocês estariam vivendo bem. Ele não disse isso. Ele disse, se vocês tivessem me escutado, eu, de pronto, na mesma hora. Notem que para Deus exterminar os inimigos de Israel, ele não precisava fazer força. Ele diz, eu na mesma hora teria destruído todos os inimigos de vocês. Na mesma hora eu tinha limpado a terra de vocês. Na mesma hora eu tinha resolvido todos os problemas de vocês de uma vez só. Eu tinha feito tudo assim, ó, rapidinho. No mesmo, de pronto, eu abateria o inimigo. Eu deitaria a mão contra os seus adversários. Eu resolveria isso aqui em 5 minutinhos. Todos aqueles que aborrecem ao Senhor estariam submissos a vocês. Vocês seriam os reis dessa terra. E isso não seria por alguns dias, versículo 15. Isso seria por toda a eternidade. Duraria para sempre esse abatimento dos inimigos de vocês. Vocês para sempre teriam sustento, para sempre teriam amparo, para sempre teriam proteção. Ele está dizendo, eu daria proteção a vocês para o resto da vida de vocês. Rapidinho assim. Não só proteção. Olha o versículo 16. Só coisa boa. Eu o sustentaria com trigo mais fino. Só farinha de trigo importada. Só pão de primeira. Não é pão dormido não, pão de queijo. Coisa boa. Pão de ló. Eu ia sustentar vocês com pão de ló. Ele está dizendo, se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem me atendido, a vida de vocês seria maravilhosa. Eu teria acabado com os inimigos de vocês, tinha dado proteção a vocês, tinha dado paz a vocês, eu teria sustentado vocês com o que há de melhor, com trigo fino e com o que mais? E eu saciaria com mel que escorre da rocha, o melhor mel que tem. Melhor mel que tem. Porque mel em madeira, mel em cupim, vem com contaminação, vem com farelo de coisa. Mas na rocha, não, na rocha já vem prontinho. Era só tirar. E você pode dizer, mas eu não gosto de mel. Mas naquela época era doce, era o único doce nordestino, não tinha como arranjar doce. O mel era a fonte de açúcar, muito importante. E as pessoas não tinham isso acesso como você tem hoje, não. Pega umas balinhas, não. Eu daria para vocês só o que tem de melhor. Trigo fino e mel. Mas notou que o Salmo não termina? O Salmo não termina. Ficou em aberto. Ficou em aberto justamente porque a palavra do Senhor ainda é a mesma para nós hoje. Ele está dizendo, igreja do Lago da Paz, se vocês me ouvissem. Se vocês me escutassem e vocês andassem nos meus conselhos. Que eu daria liberdade para vocês. Eu acabaria com os inimigos de vocês no futuro, rapidinho. Eu daria sustento e amparo para cada um de vocês. Eu estaria ao lado de vocês o tempo inteiro, acolhendo vocês. Que mensagem bonita, mas ele termina com um sim, porque pode ser que você não queira ouvir. Pode ser que você, assim como Israel, não deseje obedecer à vontade do Senhor. E não queira se render a Ele. E queira continuar confiando nos seus deuses. E queira continuar confiando naquilo que você tem estabelecido, a sua vontade. Confiando em parente, confiando em filho, confiando em marido, confiando em saúde boa, confiando em juventude, coisas desse tipo. Talvez você queira confiar. Diz, eu queria muito que vocês fossem diferentes. Porque aí eu transformaria a vida de vocês. Sabe por que o povo de Deus não experimenta tanta coisa boa da parte do Senhor? É porque falta obediência à vontade do Senhor. O bonito nisso aqui é que Cristo veio e trouxe tudo isso aqui para nós. Cristo nos traz, meus irmãos, a obediência perfeita. Cristo nos traz a palavra perfeita. Cristo nos traz a alegria perfeita.
de forma que Ele nos dá o Espírito Santo e nós temos agora a alegria da salvação perfeita. O primeiro fruto do Espírito é a alegria. Nós somos felizes em adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele nos conclamou a ouvir a voz do Senhor e atendê-lo com importância. Ele colocou em nosso coração a lei do Senhor. Ele mudou o nosso coração e transformou o nosso coração de um coração de pedra em um coração de carne. Ele nos deu do seu Espírito que habita em nós e nos capacita a respondermos com obediência. Nós temos sim as condições para obedecermos à vontade do Senhor, porque Ele nos deu isso. E por causa de Cristo, meus irmãos, e da obra de Cristo, nós temos alguns desafios hoje à noite. Uma resposta concreta em adoração. E a primeira resposta: adora o Senhor com entusiasmo. Para de achar que o mundo precisa estar bom para você louvar a Deus com entusiasmo. Para de achar que você precisa de boas circunstâncias para louvar a Deus com entusiasmo. Nós louvamos ao Senhor com entusiasmo porque a gente ia para o inferno, meu irmão. A gente estava condenado, estávamos perdidos, danados, era isso que nós estávamos. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do império das trevas. Nós temos motivos para cantar pela eternidade inteira. Imagina no domingo, o Senhor nos convoca todos os domingos para cantarmos para Ele. Ele quer ouvir nossa voz, cantarmos com entusiasmo, com alegria, porque o nosso Deus nos salvou, e Ele nos salvou e nos deu esse preceito, adorarmos ao Senhor com força e com alegria. E Ele nos deu do seu Espírito para que nós tivéssemos o fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria do cristão, meus irmãos, não está baseada nas circunstâncias, está baseada na presença do Espírito Santo em nós, na certeza que nós somos salvos por Ele. Fica então o primeiro desafio, a primeira resposta que eu tenho que dar na adoração: adore ao Senhor com entusiasmo, independente da circunstância em que estiver passando. Segunda resposta que a gente precisa dar: preste atenção na pregação. O Senhor fala conosco todo domingo, mas nós deixamos os nossos ouvidos surdos para a sua voz. E quando nós mantemos os nossos ouvidos surdos para a voz do Senhor, não se engane, Deus não ignora a mensagem que Ele deu e que você ignorou. Se você ignorar a mensagem do Senhor, cada palavra proferida será usada contra você no dia do julgamento final. Cada pregação que você ouviu será lembrada contra você no dia do juízo final, para te lembrar que você teve muitas oportunidades para render-se aos pés de Cristo e não aproveitou nenhuma. Quantas pessoas estarão no inferno e vão te recriminar naquele dia, porque eles não ouviram nenhuma pregação e por isso foram para lá, e você ouviu por dezenas de anos e não atendeu a nenhuma? Já parou para pensar? Vai ter índio te dando uma surra no inferno se você for para lá por causa disso. O Senhor te convida a prestar atenção na pregação, a ouvir a pregação com o coração de alguém que é regenerado, a ouvir a pregação com o coração de alguém que teme ao Senhor e que tem reverência para com Ele. E se Ele fala, nós escutamos. Se Ele diz, não seja idólatra, nós abandonamos os nossos ídolos, nós abandonamos os nossos deuses, nós deixamos para lá, porque o nosso Deus é o único Deus. Os outros são só fantoches, que nos levam ao terceiro desafio: obedeça a palavra. Pregação não é para você ouvir e dizer, foi bonito. Não é para isso, não. Para isso você escuta poema, você escuta declamações. Pregação é para transformar corações. É para que a gente escute e diga, Senhor, eu não quero mais te adorar com tristeza. Senhor, eu não quero mais ouvir mais nenhuma pregação sem deixar que essa pregação desça para o meu coração. Senhor, eu não quero mais ouvir a sua voz e não te obedecer, porque o Senhor colocou no meu coração o Espírito Santo para que eu pudesse ter forças para obedecer. Então, Senhor, que bom que o Senhor falou comigo. Agora me ajude para que eu possa praticar aquilo que eu ouvi. Porque, meus irmãos, sem praticar a palavra, nós não somos diferentes do mundo, em nada. Sem praticar a palavra, a única coisa que nós podemos esperar do Senhor é um lamento, quando Ele diz, ah, se vocês me ouvissem. Se vocês me ouvissem, a vida de vocês ia ser bem diferente. Essa angústia que você está passando em meu sofrimento, seria transformada em regozijo em meu sofrimento. Você ia continuar sofrimento, mas você ia passar muito melhor. Seus pés seriam pés como de corças.
iria andar altaneiramente em cima de lodo, você nem ia escorregar. Meu Deus, esses aperreios que você passa, você ia tirar de letra, porque você saberia que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, eu estou com você, você não teria medo. Se vocês me obedecessem, a vida de vocês seria muito diferente. Vocês não sofreriam de muitas circunstâncias que vocês sofrem, de depressões, síndromes do pânico e coisas desse tipo. Eu estaria com vocês. Ansiedade, eu confio no meu Deus. Se vocês me ouvissem. Se vocês me ouvissem, a vida de vocês ia ser muito mais fácil. Seria muito mais tranquila. Muito menos preocupação. Eu gosto de pensar na vida cristã como eu num carro, como passageiro, e Jesus dirigindo. Se você for feito a minha mulher, ela não relaxa. Ela diz que está me assessorando. E eu fico dizendo, dorme, minha filha. Não, eu estou te ajudando. Te ajudando. Ela sofre a viagem inteira. E eu curto, porque ela está dirigindo. O Senhor nos chamou para sentar na janela e dizer, eu conheço o motorista. Eu vou tirar um cochilo. Eu vou olhar para a janela. Eu vou ficar prestando atenção na paisagem. Até o dia que eu chegar no meu destino. Como seria bom. Se o meu povo me ouvisse. Se meu povo me atendesse. E andasse nos meus caminhos. O Senhor nos convocou hoje à noite. Foi uma ordem. Todos os que estão aqui atenderam essa ordem. O Senhor trouxe vocês aqui para louvar ao Senhor com entusiasmo, para ouvir a sua voz e obedecer às suas ordens, para que sejamos felizes. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.